Meus queridos alunos e minhas queridas alunas, vamos dar continuidade aqui ao estudo de logaritmo. E nessa aula, nessa microaula, eu vou aqui de antemão alertar vocês sobre a demonstração de algumas propriedades, tá? Então, quando eu estiver falando sobre a demonstração das propriedades que nós vamos ver aqui de logaritmo, você pode pular essa parte, tá? Da demonstração. A demonstração é mais para vamos dizer assim, para quem quer conhecer um pouco mais, justificar aquilo que a propriedade diz, tá bom? Então você pode pular essa parte sem prejuízo algum. A primeira propriedade de logaritmo é conhecida como o logaritmo do produto. Diz o seguinte: o logaritmo do produto de dois números reais positivos é igual à soma dos logaritmos de cada um deles. Então, quando você tem aqui no logaritmando o produto de dois números reais positivos, isso se transforma no logaritmo, na soma dos logaritmos, tá? Ambos na mesma base. Aqui, ó, na mesma base inicial. É uma propriedade que é válida para as mesmas bases. Tudo bem? Então, quando logaritmando você tiver um produto, isso vai, através dessa propriedade, vai passar a ser a soma dos logaritmos. A demonstração disso é bem simples. Nós vamos ter que demonstrar isso, né? Vamos só não perder aqui a nosso motivo, de estudo. O logaritmo do produto de B vezes C é a soma dos logaritmos. Primeiro, logaritmo de B na base A, logaritmo de B na base A, mais o logaritmo de C na base A, ok? Vamos demonstrar isso. Então, inicialmente, eu vou chamar aqui o logaritmo de B na base A de um determinado x. Vou chamar o logaritmo de C na base A de um determinado y, tá? E vou chamar o logaritmo de B vezes C na base A de um determinado z. Com isso, nós sabemos, por definição de logaritmo, as equivalências que esses logaritmos têm, né? A equivalência com a equação exponencial. Ou seja, isso aqui é a elevado a x igual a b, isso é a elevado a y igual a c, e a terceira parte é o mesmo que a elevado a z igual a b vezes c. Para essa primeira expressão eu vou chamar de 1, essa segunda expressão eu vou chamar de 2, e esta terceira expressão eu vou chamar de 3. Tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituindo 1 e 2 em 3. Eu vou substituir, observe que em 3 você tem B e C, e nas equações 1 e 2 você também tem B e C. Então, eu vou substituir essas expressões 1 e 2 em 3. Então, você vai passar a ter o seguinte: A elevado a Z, no lugar de B aqui, eu vou colocar o B da equação 1. Você tem, então, A elevado a X. E, no lugar de C da equação 3, eu vou colocar o valor de C da equação 2, A elevado a Y. Então, agora a gente vai trabalhar com isso. A gente sabe que por propriedade de potenciação, que eu vou repetir A elevado a Z, então A elevado a X vezes A elevado a Y é o mesmo que A elevado a X mais Y. Como nós temos igualdade de potência de mesma base, os expoentes, no caso, são iguais. Então, aqui a gente retoma o que é Z, o que é X e o que é Y. Ora, Z na equação 3 é o logaritmo de B vezes C na base A. O que é X? A gente vai lá para a equação 1. É o logaritmo de B na base A. Mais Y, né? Quem é Y? A gente olha para a equação 2. Nada mais é que o logaritmo de C na base A. E aí, nós temos a demonstração, como queríamos demonstrar. Tá? A segunda propriedade diz o seguinte: quando no logaritmando você tiver uma razão entre dois números positivos,
isso, né, o logaritmo de b sobre c na base a vai ser a diferença dos logaritmos. Nessa ordem, tá? Você vai ter o logaritmo do numerador da fração, que é b, na base a, menos o logaritmo do denominador, que é c, na base a, tá? A demonstração vai ficar aí por conta de vocês, é bem análoga à demonstração do produto. Tá bom? Vamos seguir. A outra propriedade, uma terceira propriedade muito importante também dos logaritmos é quando você tem uma potência no logaritmando. Esse expoente passa multiplicando o logaritmo. Como está aqui, ó, R multiplicando o logaritmo de B na base A. Satisfazendo aí todas as condições de logaritmo, tá? Bom, o que a gente quer demonstrar é que o logaritmo de B elevado a R na base A é igual a R vezes o logaritmo de B na base A. Então, se você prestou bem atenção na aula anterior, né, que falava sobre as consequências do logaritmo, você viu que quando nessa potência aqui era uma potência a elevado a um r, por exemplo, ou seja, a base dessa potência era igual à base do logaritmo, isso se resumia a simplesmente ser igual a r, tá? Então, aqui no caso, nós temos uma generalização, ou seja, quando essa base não é necessariamente o a. Tá? Então, pode ser qualquer outra base. O que vai acontecer com o expoente dessa potência? Vai passar multiplicando aqui o logaritmo. Tá? É isso que a gente quer mostrar. Então, para isso, nós vamos iniciar aqui nosso estudo. Nós vamos chamar o logaritmo de b na base a de um determinado x e vamos chamar o logaritmo de b elevado a r na base a de um determinado y. Aqui nós temos, então, a equivalência com a função exponencial, ou seja, a elevado a x igual a b. E aqui nessa segunda equação também nós temos uma equivalência com a equação exponencial, ou seja, a elevado a y igual a b elevado a r. Essa primeira parte eu vou chamar de 1 e essa segunda parte eu vou chamar de 2. Aqui, da mesma forma, eu vou substituir 1 em 2. Então, substituindo 1 em 2, nós vamos ter o seguinte. No lugar de b da equação 2, eu vou colocar o valor de b da equação 1, ok? Então, eu vou repetir a equação 2, a elevado a y, igual. Aí, no lugar de b da equação 2, eu vou colocar o valor de b da equação 1, que é a elevado a x, correto? Então, aplicando aqui as propriedades de potenciação, você tem a elevado a y igual a elevado a x vezes r. Ou seja, tem uma potência em mesma base, então os expoentes são iguais. Então, eu obtive isso. Isso aqui, né, essa equação, ela é equivalente, antes de a gente finalizar aqui a demonstração, que já está feita praticamente, eu vou fazer a comutativa aqui, tá? X vezes R, mesmo que R vezes X. E aí, eu substituo o valor de Y e o valor de X. Quem são? Você volta para a equação 1, você tem que X é o logaritmo de B na base A, e Y é o logaritmo de B elevado a R na base A. Então, voltando aqui, eu tenho que o logaritmo de B elevado a R na base A é igual a R vezes o valor de x, que é o logaritmo de B na base A. Então, como queríamos demonstrar. Um outro símbolo para como queríamos demonstrar é esse quadradinho pintado de preto, tá? Geralmente é preto. Então, o quadradinho aqui preenchido. Ok? Então, vamos resolver esses exercícios aplicando as propriedades operatórias dos logaritmos. Vamos reescrever os logaritmos abaixo na forma de uma adição ou subtração. Ok? Vamos proceder. Inicialmente, né, nós temos aqui duas potências, produto de duas potências. Então, eu vou aplicar a propriedade 1. Eu vou aplicar a propriedade 1, o logaritmo do produto. Né? Quando você tem um produto no logaritmando, isso vai se transformar na soma de logaritmos. Então, eu tenho um logaritmo de 3 ao quadrado. Observe que a base que não foi dita, então fica subentendido que é a base 10. Né? O logaritmo decimal chamado. Mais o logaritmo de 5 elevado a 3. Correto? E agora, que propriedade eu aplico?
eu tenho potências no logaritmando, né? Então, aqui a propriedade que a gente acabou de ver é 3. Aplica a propriedade 3. Então, esse expoente passa multiplicando o logaritmo, tanto no primeiro logaritmo como no segundo. Então, você vai ter 2 vezes o logaritmo de 3 mais 3 vezes o logaritmo de 5, na base 10, né? Fica subentendido. Então, tá aí, a forma mais simplificada de escrever na forma de adição e subtração. Para essa letra B, observe que ela é bem maior. Inicialmente, eu tenho aqui uma divisão, né? Nós vamos operar dessa forma. Uma divisão no logaritmando. Então, isso é a diferença, né? Como a gente viu. Vou aplicar a propriedade 2. Então, isso vai ser a diferença dos logaritmos na ordem logaritmo do numerador menos o logaritmo do denominador. Então, eu vou ter logaritmo de 2 elevado a 3 vezes 3 menos o logaritmo do denominador, que é 5 elevado a 2 vezes 7. Observe que agora nós temos em cada logaritmo um produto no logaritmando. Isso, como a gente viu, passa a ser a soma de logaritmos. Então, na primeira parte, eu vou ter o logaritmo de 2 elevado a 3 mais o logaritmo de 3 menos, observe, tome cuidado com esse menos, porque você precisa fazer um jogo de sinal, tá? Aqui nessa expressão. Aqui também, né, ó, eu tenho um logaritmo do produto, então isso vai ser a soma de logaritmo. Logaritmo de 5 ao quadrado mais o logaritmo de 7. Tá? Não esquecer desse parêntese, porque se você esquecer, esse menos seria atribuído somente ao logaritmo 5 elevado a 2. E ele também tem que ser atribuído ao logaritmo de 7, ok? Então, voltando aqui, vou reescrever essa primeira parte, logaritmo de 2 elevado a 3, mais o logaritmo de 3. Aí, jogo de sinal, menos o logaritmo de 5 ao quadrado, menos o logaritmo de 7. Observe aí que eu tenho potências no logaritmando. Nessa primeira parte, na terceira parte, né? Na terceira parcela. Então, aqui eu vou aplicar a propriedade 3. Esse expoente passa multiplicando o logaritmo. Então, você vai ter 3 vezes o logaritmo de 2, mais o logaritmo de 3, menos 2 vezes o logaritmo de 5, menos o logaritmo de 7, ok? Vamos aqui a uma questão de aplicação. Para determinar a rapidez com que se esquece de uma informação, foi estudado um teste em que listas de palavras eram lidas a um grupo de pessoas e, num momento posterior, verificava-se quantas dessas palavras eram lembradas. Uma análise mostrou que, de maneira aproximada, o percentual S de palavras lembradas em função do tempo, em minutos, após o teste ter sido aplicado, era dado pela expressão S igual a menos 18 vezes o logaritmo de t mais 1 mais 86. Observe que esse pontinho é uma multiplicação. Após 9 minutos, que percentual da informação inicial era lembrado? Então, como esse S é justamente o percentual de palavras lembradas, então essa expressão matemática dá as palavras lembradas após um determinado tempo t. Então, essa letra A quer que você simplesmente determine o S9, ok? Após 9 minutos, que percentual é esse? Então, você vai substituir t por 9 na expressão. Então, calculando o S9, você terá menos 18 vezes o logaritmo de 9 mais 1, desculpe, 86. Então, continuando, você vai ter menos 18 vezes o logaritmo de 9 mais 1, ou seja, o logaritmo de 10, mais 86. Então, repetindo aqui, você vai ter menos 18. O que acontece aqui, o logaritmo de 10? Observe que essa base não foi escrita, então fica subentendido que é 10 a base. Então, você tem um logaritmo decimal. E quando logaritmando
coincide com a base, né, o valor desse logaritmo. Nós vimos uma consequência que é 1. Então, você tem mais aqui 86. Ok? Vamos trazer para cá a conta. Então, o meu S9 vai ser menos 18 mais 86. Então, essa soma aí vai dar o quê? Vai dar 68, correto? Então, esse é o percentual de palavra, de informação lembrada. Tá? Então, para você não errar a questão, é sempre interessante voltar ao que a questão está pedindo. Após 9 minutos, que percentual da informação era lembrado? Então, você escreve aqui que após 9 minutos era lembrado o que? 68, como é porcentagem, né? 68% das informações iniciais, ok? Aqui seria a letra B, tá? Depois de quanto tempo o percentual S alcançou 50%? Então, aqui ainda está fresco na memória, né? A expressão era menos 18 vezes o logaritmo de t mais 1 mais 86, correto? Então, depois de quanto tempo o percentual alcançou 50%? Então, o que eu quero saber aqui? Eu quero saber que tempo, né? Observe que agora eu quero saber o tempo em que esse percentual era 50. Observe que a resposta foi dada em termos percentuais, né? Aqui nós vamos substituir somente, por exemplo, se é 50%, nós vamos colocar 50 aqui. Fica subentendido que é em porcentagem, tá? Mas porcentagem não, 50% não é 50. Tá? Aqui é porque a expressão fica subentendido isso. Correto? Então, nós queremos saber, né, que tempo eu vou ter a porcentagem 50, ou seja, o ST igual a 50. Então, vamos lá. Substituindo por S na expressão, né, nessa expressãozinha, o valor 50, então você vai ter 50 igual a menos 18 vezes o logaritmo de t mais 1 mais 86. Aí aqui segue contas, né? Vou passar o 86 para o primeiro membro, ele vem subtraindo, ou seja, 50 menos 86 vai ser 36. Então, você vai ter menos 36 menos 18 vezes o logaritmo de t mais 1. Então, a minha ideia aqui é isolar o logaritmo. Então, vou reescrever o logaritmo de t mais 1. E vou passar esse menos 18 multiplicando, vou passar dividindo, correto? Então, você vai ter menos 36 dividido por menos 18. Então, você vai ter o logaritmo de t mais 1 igual. Essa razão vai ser positiva, né? Uma vez que os números têm o mesmo sinal. E 36 dividido por 18 dá 2. Tá? E agora, o que fazer? Aqui você vai nada mais fazer do que aplicar a equivalência, né, com a equação exponencial. Como a base aqui é 10, né, do logaritmo, esse 10 vai ser elevado ao 2, que vai ser igual a t mais 1, correto? Utilizei simplesmente a equivalência com a equação exponencial. Então, esse 10 ao quadrado é 100, e aí você tem t mais 1. Logo, o t vai ser igual a 99. Tá? O que isso quer dizer, esse 99? Quer dizer que, após 99 minutos, a pessoa só vai lembrar, né, de 50% das informações, que é justamente o que a questão quer saber. Então, após 99 minutos,
porque o tempo é dado em minutos, né? A pessoa irá lembrar 50% das informações, correto? E o tópico que nós vamos ver aqui agora diz respeito à mudança de base. É uma estratégia para você resolver questões e, por exemplo, quando você se deparar calcular o logaritmo, né, o valor, a expressão, dispõe de uma calculadora científica, por exemplo, você tem uma limitação na calculadora científica. Nós vamos ver aqui. E aí você pode aplicar mudança de base. Certo? Então, quando aplicamos propriedades, os logaritmos devem estar na mesma base, correto? Aquelas propriedades são para logaritmos de mesma base. E se não estiverem, é preciso escrever na mesma base. Então, é preciso você escrever na mesma base quando eles não estão para aplicar a propriedade. Por exemplo, se queremos calcular o valor de logaritmo de 5 na base 2, por exemplo, em uma calculadora científica, isso não vai ser, né, como eu falei, possível diretamente, uma vez que uma calculadora científica só calcula dois tipos de logaritmos. O logaritmo de um valor que a gente quer determinar na base 10, ou então o logaritmo de um valor na base E, que nós vimos que é o logaritmo neperiano. Então, a calculadora científica só calcula esses dois logaritmos. Então, aqui você tem um logaritmo na base 2. A calculadora científica não irá calcular diretamente isso. Ou seja, nós vamos ter que fazer uma mudança de base, ok? Para que a gente consiga calcular esse valor, logaritmo de 5 na base 2, a gente precisa fazer uma mudança de base. Então, essa expressão da mudança de base é dada da seguinte forma. Suponha aí três números reais positivos, A, B e C, com A e B diferentes de 1, tá? Então, nós temos o seguinte, quando eu quero calcular o logaritmo de C na base A, e eu quero fazer uma mudança de base nesse logaritmo, por exemplo, para uma base C, certo? Então, eu estou aqui, vamos dizer o seguinte, eu estou na base A e quero mudar para a base C, certo? Então, isso vai ser igual ao logaritmo de C na base C, a base que eu quero agora, sobre o logaritmo de A, que era a base, agora passa a ser logaritmando, na base C, que eu quero estudar. Okay? Passa a ser uma razão. Então, lembre-se que a mudança de base, né, de um logaritmo vai transformar numa razão de logaritmos. Ok? Dessa forma, você vai primeiro saber para qual base você vai mudar. Então, você faz primeiro o logaritmo do logaritmando na base que você quer sobre o logaritmo dessa base, que era inicial, sobre a base que você quer. Tá? Então, vamos para a demonstração da mudança de base. Então, mais uma vez aqui, eu repito que para quem não quer verificar a demonstração, pode pular essa parte. Então, eu tenho que verificar que o logaritmo de C na base A, quero mudar para a base B, então vai ser igual ao logaritmo de C na base B sobre o logaritmo de A na base B, ok? Então, inicialmente, nós vamos dizer que o logaritmo de C na base B vai ser um determinado x, que o logaritmo de A na base B vai ser um y, e que o logaritmo de C na base A vai ser um determinado z. Então, nós vamos para as equivalências com as equações exponenciais, ok? As equivalências não são novidades, vai ser b elevado a x igual a c, b elevado a y igual a elevado a z igual a c. Tá? Então, eu vou chamar isso de 1, isso de 2 e isso aqui de 3. O que eu vou fazer? Eu vou substituir 1c, né, o valor de c de 1 em 3 e o valor de a em 2 em 3. Tá? Então, em outras palavras, vou substituir 1 e 2 em 3. Então, substituindo 1 e 2
em 3, você tem o seguinte, o valor de A de 2, vou primeiro colocar o esqueleto, tá? O Z. Então, A elevado a Z igual a C. Então, quem é A? Da equação 2, você tem que A é B elevado a Y. Igual a C. Só que C da equação 1 é o mesmo que B elevado a X. Então, aplicando as propriedades de potenciação, você tem que B fica o mesmo que B elevado a Y vezes Z igual a B elevado a X. Então, potência de mesma base, você tem que Y vezes Z é igual a X. Então, aqui eu vou isolar o Z. Então, você vai ter Z igual a X sobre Y. E aí, você retoma o que corresponde a cada uma dessas letras. Observe que Z é o logaritmo de C na base A, X é o logaritmo de C na base B e Y é o logaritmo de A na base B. Então, Z logaritmo de C na base A, X logaritmo de C na base B e Y é o logaritmo de A na base B. Então, como queríamos demonstrar, certo? Então, aqui, para que a gente calcule os valores do logaritmo, voltando àquela questão de calcular o logaritmo de 5 na base 2 na calculadora, eu preciso, né, transformar para das teclas que a calculadora tem. Né? Ela tem a log e tem a tecla ln, ou seja, o logaritmo na base 10 ou na base e. Então, se a gente for fazer na base 10, a gente tem que mudar para a base 10, correto? Aquela expressão. Então, como seria a conversão do logaritmo de 2 na base 5 para a base 10? Como seria esse processo? Então, você faz o logaritmo de 5 na base 10, né, que não precisa nem ser colocado, sobre o logaritmo de 2 na base 10, que também não precisa ser colocado. Então, essas contas, deixa eu pegar aqui uma calculadora científica, rapidinho. Se eu pegar o logaritmo de 5, vou pegar aqui com 3 casas decimais, vai ser 0,699 aproximado. E o logaritmo de 2, 3 casas decimais, vai ser 0,301. Então, essa razão vai ser igual a 2,322, tá? Aproximadamente. Então, esses valores são aproximados. Se nós formos fazer pela base E, né, nós pegaríamos o logaritmo neperiano, ou seja, o logaritmo de 5 na base 2 vai ser igual ao ln de 5, né, que é o logaritmo na base E, sobre o ln de 2. Então, na calculadora também tem isso. Vamos calcular agora o ln de 5. Com 3 casas decimais, vai dar 1,609. E o ln de 2 vai dar 0,693. Então, essa divisão, aproximadamente, vai dar também, né, aproximando para 3 casas decimais, 2,322. Okay? Então, por um lado ou por outro, você vai ter o mesmo resultado. E aí, vamos, de posse dessa mudança de base, resolver aqui um exercício, né, de simplificação. Então, é muito útil a mudança de base quando você quer fazer simplificações. Observe que aqui, aparentemente, você não tem como simplificar, né? Uma vez que você tem dois logaritmos de bases diferentes. Então, de repente, se você colocar aqui na mesma base, né, os logaritmos, e for convertendo, você pode ter algo interessante. Como assim? Observe que aqui eu
nesse primeiro logaritmo eu tenho uma base 7 e no logaritmando do segundo logaritmo você tem 49, né? Você sabe que 7 ao quadrado é igual a 49, né? Então, aqui no primeiro logaritmo, o logaritmando é 10. A base do segundo logaritmo é 10 também. Então, tem algo. Quando você se deparar com questões assim, certamente você vai simplificar através de mudanças de base. Então, o que eu vou fazer? Inicialmente, vou reescrever aqui com a primeira observação que eu fiz, né? Então, 49 é o mesmo que 7 ao quadrado, tá? Então, vou reescrever dessa forma. Aqui, eu vou aplicar a propriedade de uma potência no logaritmando. Esse expoente passa multiplicando, né? Então, eu vou trazer bem para frente, uma vez que a ordem não importa. Então, vou trazer lá para o início, vai ficar 2 sobre 8, vezes o logaritmo de 10 na base 7, vezes o logaritmo de 7. E agora? O que fazer? Você tem duas opções. A primeira, né, aqui, é você colocar esse primeiro logaritmo na base 10. Tá? Então, se você colocar ele na base 10, fazer a mudança de base, como vai ficar essa primeira expressão? Como vai ficar essa expressão? Vamos lá. E pergunto, por que eu vou colocar na base 10? Para, de repente, né, nesse produto, haver uma simplificação com esse logaritmo de 7 na base 10. Tá bom? Então, essa é a ideia. Então, partindo aqui dessa simplificação de 2 elevado a 2 sobre 8, que é 1/4, né, fração equivalente, vezes, eu vou fazer a conversão do primeiro logaritmo para a base 10, então ele vai ser o logaritmo de 10 na base 10, né, sobre o logaritmo de 7. E aí eu repito o segundo logaritmo. Observe que aconteceu o que eu queria, né? Eu tenho aqui produto, posso cancelar esse logaritmo de 7 com esse logaritmo de 7 do denominador. E aqui eu tenho um logaritmando igual a base. Então, esse resultado vale 1. Então, de maneira resumida, isso é um